está acontecendo com a nossa economia nas últimas semanas? E cá estou eu, é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Esse é um resumo semanal por dentro da economia, onde eu trago as notícias que mais impactaram a economia e também as notícias envolvendo política que impacta diretamente a nossa economia. Inclusive, não honrei meu compromisso na última sexta-feira, porque não saiu esse resumo semanal, porque eu não gravei. Acabou que eu não consegui gravar, mas cá estou eu, não desistam de mim, eu não desisti de vocês. Estou gravando vídeo, o programa tá de pé, pelo amor de Deus. Primeira notícia que aconteceu durante a semana. Selic se manteve na casa dos 15%, ou seja, juros continuam alto, sem previsão de cortes no início do ano de 2026. Na verdade, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, não deixou nenhuma expectativa de corte de juros para o início do ano de 2026. O que a gente espera, né, agora, já que houve essas mudanças, porque a gente esperava um corte de juros ou até mesmo uma expectativa de que os juros iriam cair no início do ano. Agora essa previsão se estendeu. A gente só prevê uma taxa de juros na casa dos 12% para o final de 2026. E o que isso significa para quem investe o seu dinheiro? Para quem está investindo seu dinheiro em renda fixa, mais especificadamente no Tesouro IPCA+, não é uma notícia muito boa, porque se você investiu achando que os juros iriam cair em breve, você não acertou, né? Vamos dizer. É instável economicamente, né? Para uma economia, os juros se manterem altos assim por muito tempo. Inclusive, já é a quarta vez que a Selic fica na casa dos 15%. Isso já está se estendendo demais, por isso que a gente tem expectativas de corte, sim. Só não temos a certeza para quando. Agora, para você, meu querido, que está começando a investir agora, aproveita, porque você está nas nuvens. Os juros estão uma maravilha para você que quer deixar o seu dinheiro ali no Tesouro Selic, um CDB que rende 100% do CDI, ou seja, você quer tranquilidade, segurança e não se arriscar tanto e ainda receber um alto rendimento por isso, Tesouro Selic e CDB, porque os juros estão a 15%. Onde, em qual país você vê isso, né? É ruim para a nossa economia, sim, é ruim para as empresas, juros altos dessa forma, só que, querendo ou não, né, é bom para quem está investindo e está ali quietinho, parado, de boa, sem se arriscar tanto na renda fixa. Porque você está começando a entender sobre investimentos agora. Nada melhor do que você investir na renda fixa. E nada melhor também do que um momento como esse de juros altos, porque você já está pegando uma onda muito boa. Porque você está ganhando 15% ao ano de rendimento parado, né? E ainda tem aquele ser de luz que fala: ah, mas eu vou investir R$100 por mês para render só 1% ao mês, com 15% ao ano de juros. Você tá reclamando, meu filho, você tá reclamando porque você tá investindo pouco, né? Porque uma pessoa que tem ali 1 milhão para investir, ela tá amando juros altos dessa forma, porque rende 150 mil ao ano sem ela fazer nada, sem correr um risco extraordinário. Esteja ciente disso, entenda esses macetes, essas estratégias. Agora bora para uma outra notícia importante, que é o fato da inflação estar chegando próxima da meta, né? Que o Banco Central estabelece que é na casa dos 3% ao ano. Só que 3% é a meta principal. Porém, pode variar 1,5% a mais e 1,5% abaixo. Ou seja, o teto da meta é 4,5% ao ano. Ela está se aproximando de 4,5%. A expectativa para a nossa inflação para o final do ano é chegar na casa de 4,36% a 4,10%. Ou seja, está dentro do teto de tolerância do Banco Central. A gente espera então que quando a inflação atingir a sua meta, a taxa Selic comece a cair. Claro que isso às vezes não acontece de forma instantânea, assim como o Galípolo já mencionou. Agora, uma outra notícia que chocou e não foi muito agradável para as pessoas de direita e também para o mercado financeiro foi a candidatura de Flávio Bolsonaro com o apoio do próprio Bolsonaro. Isso fez com que o Ibovespa despencasse assim que essa notícia saiu, só que logo depois, né, ele voltou a se recuperar novamente, porque, claro, gente, qualquer notícia que sai no mercado, o mercado financeiro já impacta, gente. É assim que funciona, de fato é. Se sai uma notícia falsa, o mercado financeiro, por mais que seja falsa, as pessoas acreditam, aí tem as consequências, muitos perdem dinheiro e outros ganham também em momentos como esse, né? O Flávio Bolsonaro tem um alto nível de rejeição, como a gente já percebe, ele não lidera pesquisas e também dificilmente ele unificaria centro, investidores e empresários. Por mais que o Tarcísio ele não seja um candidato oficial, o mercado não descartou
totalmente a possibilidade dele ser. Então, olha só, se o Tarcísio de fato se candidatar, vai ser um forte concorrente contra o Lula, e também, se ele ganhar a presidência, isso vai ser muito bom para o mercado financeiro, porque governos que tendem a ser de direita favorecem mais a nossa economia, favorecem o mercado em geral. Por isso, a gente cria expectativas e também criamos expectativas para que os juros caiam. Agora, se acontecer o contrário, aí, meu querido, se já tá ruim, vai piorar ainda mais, porque 2027, né, é o ano onde a gente sabe que vai ter a crise fiscal, onde a gente vai conseguir ver as consequências do buraco que os gastos públicos fizeram, gastos exagerados, as consequências de fato chegam, em algum momento chegam. E o governo que estiver no ano de 2027 vai ter que arcar com isso, seja o governo atual, que está atualmente, seja um outro governo que vai entrar. Outra notícia que chocou bastante essa semana foi o fato do governo Donald Trump ter retirado a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, ou seja, Alexandre de Moraes não está mais lá naquela listinha dos Estados Unidos, no caderno preto, como uma pessoa que não pode entrar no país, uma pessoa que vai ter suas transações bloqueadas, porque Donald Trump retirou essa sanção, revogou essa lei. Então, Alexandre de Moraes pode continuar fazendo tudo tranquilamente. Só que o que aconteceu para ele ter voltado atrás? Depois de uma conversa entre o Lula e Trump, o Trump decidiu revogar essa lei. Só que como as notícias se espalham, a gente percebe que está havendo esse bafafá aí, dizendo que o Trump teria feito esse acordo, né, para negociar as nossas terras raras, que são terras, inclusive em Minas Gerais, muito ricas. Inclusive o Brasil é o segundo país que tem esse maior número de terras raras, só perde para a China. E, claro, a China e Estados Unidos, eles são rivais, por isso os Estados Unidos vai querer tombar pro lado do Brasil. Ou seja, vai concordar com o que a gente está querendo para ele, em troca, ter o que ele também quer. Mas o que são essas terras raras, resumindo? São terras onde produzem elementos que são muito importantes para a tecnologia. Para tecnologias como, por exemplo, chip, bateria, equipamentos. Então, isso faz com que os Estados Unidos tenham um pouquinho ou um pocão de interesse nessas nossas terras. E será que essa seria uma troca muito inteligente? Negociar as nossas terras em troca dessa lei Magnitsky que colocaram sobre Alexandre de Moraes? Ah, eu te dou as minhas terras, em troca você dá a liberdade dele para uma pessoa, a liberdade de uma pessoa só. E eu acredito que a resposta tenha ficado clara para você. Galera, essas foram as notícias mais relevantes. Teve algumas notícias, como por exemplo, a diminuição da taxa de natalidade, só que são coisinhas pequenas que não vai impactar diretamente a sua vida financeira. A gente pode perceber que vai impactar, né, na pirâmide do INSS, como a gente já sabe que a nossa taxa de natalidade está diminuindo, e aí isso vai fazer com que as pessoas aposentadas vão aumentar, em contrapartida as pessoas trabalhando vão diminuir. Significa que a nossa pirâmide etária está ficando assim, ó, de cabeça para baixo, ao invés de estar assim. Então as pessoas que estão aqui embaixo vão ter que pagar dinheiro para as pessoas que estão aposentadas. Significa que não tem pessoa suficiente, porque olha aqui, ó, quem tá na ponta é a minoria e quem tá aqui em cima vai ser a maioria. Então, as pessoas que dependem do INSS não vão conseguir se aposentar da melhor forma. Por isso que isso impacta a sua vida financeira, sim, é algo que não é tão relevante agora, mas para o seu futuro é. Pode ter certeza que sim. E eu já tenho vídeos sobre isso, como se planejar da melhor forma. Inclusive, tenho vídeos falando como formar uma aposentadoria da forma mais inteligente, evitando pagar impostos absurdos, que é fazendo um VGBL, um PGBL, investindo de forma estratégica, né? Pensando daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Foi mais um resumo semanal por dentro da economia. Se você achou que eu deixei de falar alguma coisa, já deixa aqui nos comentários para nos próximos vídeos eu lembrar de trazer. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!